Aperta o gatilho. Então, eu senti falta no propósito de vocês de um negócio que acontece lá na minha universidade, por exemplo, que eu acho muito mais hipocrisia até do que o uso de software proprietário como que é não disponibilizar as videoaulas deles para o governo. Eles ficam pegando aí um sistema de cotas, Isso é microfone. Sistema de cotas, falando que a educação tem que ser igual para todo mundo, mas uma coisa simples, que é liberar a videoaula, eles não liberam, entendeu? Eu faço administração lá em Viçosa, na UFV, e eu não tenho acesso às videoaulas que a instituição produz para o pessoal do curso de administração à distância. Isso também é um meio de lutar contra a corrupção, porque tem uma caralhada de professor corrupto lá que não vai dar aula, entendeu? Ninguém fica abusando dos alunos. E videoaula não tem jeito de fazer isso, porque passa por uma comissão e tudo mais, não tem motivo nenhum para não ser liberado, sacou? E eu acho que... A questão da videoaula é interessante. A gente tem várias instituições de ensino hoje que está colocando só lá no YouTube, né? Aqui no Brasil não, mas a Stanford e outras grandes instituições de ensino já está disponibilizando. Mas é uma questão muito grande, eu acho que por parte do professor, que ele fica com medo de talvez ser a última aula dele, não sei, mas é direito de imagem, da propriedade de imagem, pô, ele pode falar uma coisa ali que pode prejudicar a imagem dele a vida toda. Aí, essa é uma das questões que eu não vi na lista, né? É uma grande questão para a gente discutir e ver qual é a solução para isso. Eu sou de instituição de ensino particular e eles fazem videoaula só para as turmas EAD. E a gente também não tem disponibilidade desse conteúdo. E esse conteúdo, bom, é uma instituição particular, mas se eu tivesse acesso a esse conteúdo, com certeza eu estaria copiando e botando no YouTube e tal, disponibilizando para todo mundo. Falar um pouquinho sobre isso também, que esse também é um tema que eu já trabalho há algum tempo, que assim, além de participar do Partido Pirata, eu já fui da Uni e atualmente eu estou na ABEAD, que é a Associação Brasileira de Estudantes de Educação à Distância. E é uma discussão que a gente tem feito, porque na verdade quando você vai falar sobretudo sobre educação à distância, é uma quebra de paradigma, né? Porque a educação presencial, o professor ele recebe por hora aula para ele apresentar o seu conteúdo para um número fechado de estudantes. No momento que ele passa a fazer esse mesmo trabalho, mas uma videoaula, ele está passando isso para um número que pode ser ilimitado de estudantes, certo? E o professor, ele até então detém o direito sobre a sua aula, né? Sobre a sua videoaula. Então é uma discussão complicada. Eu vou portar para um outro mundo, você vai ver como a coisa fica difícil. Eu trabalhei todos os anos quando teve a School Beats, que era um festival de música eletrônica. E todos os anos eu trabalhei sempre com a parte da transmissão do evento na internet. A gente esbarrava numa coisa simples para poder colocar todas as tendas da School Beats ao vivo na internet. Eles não conseguiam obter a assinatura de 100% dos DJs, certo? De liberação do set dele para tocar ao vivo na internet, ainda mais em 2003, 2004, que ainda a internet não estava tão consolidada. Voltando para a educação, é a mesma coisa. Você não consegue hoje, uma universidade, falar, vou colocar todas as minhas videoaulas à disposição de todos, porque se ela não tiver o aceite de 100% dos professores, ela pode embarcar num processo aí que é um belo processo, essa é a verdade. Então, essa sim é uma das bandeiras, por exemplo, da ABAD, certo? De que todas as videoaulas estejam à disposição de todos, certo? Nas públicas especialmente, mas inclusive nas universidades públicas, essa é uma discussão muito séria. Eu tive uma professora que ela fazia, as notas de aula dela era material, não tinha livro. Você usava a apostila que ela fazia. A gente falava, professora, você pode entregar a apostila pra gente em formato digital, pra gente não precisar imprimir, copiar? Ela falava, não vou emprestar porque eu não vou passar em PDF, em nada, porque se alguém quiser copiar minha apostila, que ela tenha o trabalho de digitar tudo de novo. Essa era a mentalidade da professora. E olha que ela era da área de computação.
certo? A professora se aposentou já, mas essa é a mentalidade. Então, você tem essa mentalidade hoje no meio acadêmico. O meio acadêmico é extremamente retrógrado. Um outro ponto também importante que pega carona que você colocou é tipo, não sei se... Quem aqui na universidade tem o Orkut, Facebook e o Twitter bloqueado nos laboratórios? Pois é, essa é uma questão que ela esbarra onde? Na mentalidade do século XX, certo? Da maioria dos docentes que estão hoje na direção de universidade, de empresa e de qualquer outro tipo de ambiente. Eu, no meu polo de educação à distância, que é em Jandira, que fica um município aqui da Grande São Paulo, para quem é de fora, o polo da Universidade Aberta, ele é um polo que é a prefeitura da cidade que mantém, e não a universidade. Então ele usa a rede de internet da prefeitura. Lá no meu é bloqueado tudo que você imaginar. MSN, Orkut, Twitter, o que você quiser, porque é a regra que o prefeito assinou para os funcionários da prefeitura. Eu falo, gente, como é que você vai fazer um trabalho em grupo EAD, sem MSN, sem digital, sem qualquer tipo de comunicação? Né? E você cai isso, e é a realidade. E, a universidade está lá, é a vanguarda, mas a prefeitura da cidadezinha que conseguiu o polo da UAB não é assim. Então é uma discussão a ser travada. Ô Paulo, acho que ele tava na fila aqui. Traz o. É que passou o tema, eu queria falar sobre cientista, falou músico, né? Bem uma provocação. Por que o músico, por que o cientista não pode simplesmente trabalhar? Por que o trabalhador não pode ser um cientista? Por que o trabalhador não pode ser um músico? A nossa sociedade está dividida em classes, a divisão do trabalho, e a gente, com o nosso conceito mais avançado, tenta resolver essas coisas que até para uma sociedade utópica, onde não haveria divisões e que isso simplesmente seria idiota, você ter essa remuneração do trabalho intelectual ou musical, que é uma coisa totalmente artística, é uma provocação mesmo. Deixa mais o pessoal falar. Oi, eu só vou fazer um comentário sobre qual é o seu nome? Douglas. Então, eu discordo, eu achei meio pesado você falar que o cientista inventa alguma coisa. Oi? Eu acho que deu um tom errado. Eu não quis defender o cientista. Não tô, eu sou cientista, eu trabalho com ciência. Eu não sei como mesmo. Não, eu achei pesado você falar que o cientista inventa alguma coisa, porque o cientista não inventa. Quem inventa é uma comunidade acadêmica. Aquilo passa por exame de pares, aquilo passa por uma série de aperfeiçoamentos seguidos, modificações. O Manuel Castells até ele exemplifica muito bem, né, que ele separa. Ele faz uma analogia, né, da comunidade de software livre com as comunidades científicas. Existe uma meritocracia, então dá muito bem para você produzir ciência sem você trabalhar diretamente com os direitos autorais como eles são cobrados, de uma forma comercial. Então, eu indico você ler o Bruno Latour, cara, que ele fala bem da construção social da ciência e ele lança soluções para a produção, para a construção social da ciência, sem precisar dessa organização arbórea, né, da ciência como ela é hoje em dia. Mesmo todos esses assuntos, mais as duas intervenções recentes, lembrar para todo mundo que está aqui que, assim, esses assuntos e outros que forem ser debatidos, assim, sempre tem ali um rodapé, em todos eles uma observação. São assuntos que fazem parte das bandeiras do partido e todos estão mais do que convidados a espalhar o convite para que essa discussão não morra nesse espaço presencial dessas poucas dezenas de pessoas que estão aqui. São assuntos importantes que precisam ser tematizados nacionalmente, que precisam influenciar na forma como a nossa política constrói as nossas regras de vivência. E assim, a proposta do Partido Pirata é assim, uma abertura para que todos que estão aqui possam influenciar de uma forma transparente em todos esses assuntos que são cotidianos e que a gente poderia passar horas aqui discutindo. A proposta é perceber que nós temos o que falar sobre esses assuntos e dar um caminho prático para esses assuntos, assim, botar essa ideologia na prática. Por exemplo, foi falar de universidade aqui,
uma coisa simples que são as xerox, que é essencial e está na estrutura das universidades no Brasil e que é visto como um grande defeito pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Assim, é um sinal de alerta quando se fala em Brasil. Nas universidades eles tiram xerox. E assim, isso é estrutural para a forma como a gente tem a nossa educação. Uma forma de evoluir, de mudar isso, seriam as videoaulas. Mas aí a gente está lidando de novo com travas para que elas não circulam. Então assim, a gente pode discutir, a gente tem que discutir aqui, aproveitar esse espaço, mas também lembrar sempre a nota de rodapé, assim. Vamos nos contactar nesse coletivo e participar politicamente, fortalecendo a gente e o Partido Pirata. Questão do Acho que o Rodrigo estava na fila. Bom, eu queria voltar um pouco na questão do direito autoral. Fala aí. Tá, então, está sendo revista agora a lei de direito de autor no Brasil. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para o Partido Pirata levantar a bandeira e fazer pressão para algo que está diretamente ligado aos seus ideais, que é forçar com que o tempo de extensão, o tempo do monopólio cedido da proteção do direito autoral seja reduzido de 70 anos após a vida do autor para